Leitura Bíblica Anual. Versão King James atualizada. Zacarias 4 e 5. O anjo que havia falado comigo retornou e me acordou, como se desperta alguém que está com muito sono, e me indagou: que vês? Ao que respondi: vejo a menora, um lindo candelabro, todo em ouro maciço, e com um recipiente para azeite na parte superior, com 7 lâmpadas e 7 tubos que se unem às lâmpadas que estão colocadas em cima dele. Há também 2 oliveiras junto ao recipiente, uma à direita e outra à esquerda. Então indaguei ao anjo que falava comigo: meu senhor, qual o significado dessa visão? Diante do que ele me questionou: não sabes o que é isso? E eu repliquei: não, meu senhor, seis. Então ele me explicou: esta é a palavra do Senhor a ser entregue a Zorobabel, não por força nem mediante a violência, mas pelo poder do meu espírito, afirma o Eterno dos Exércitos. Quem pensas que és, ó monte majestoso? Diante de Zorobabel te tornarás uma campina, e ele trará a pedra angular, principal, aos brados de Cane, favor, graça. Então Yahvé falou comigo nestes termos: as mãos de Zorobabel lançaram os alicerces deste baíte, casa, e certamente, suas mãos completarão o final da obra. Assim todos saberão que o Senhor dos Exércitos me enviou a vós, porquanto aqueles que acham insignificantes os dias dos pequenos trabalhos ficarão agradavelmente surpresos ao verem a pedra principal, o prumo, nas mãos de Zorobabel. Então Deus me revelou: eis que estas 7 lâmpadas representam os 7 pares de olhos do Senhor, que percorrem toda a terra sem cessar. Em seguida perguntei ao anjo: qual o sentido das oliveiras à direita e à esquerda do candelabro? E ainda acrescentei outra questão: e o que significam estes 2 ramos de oliveira ao lado dos 2 tubos de ouro que derramam azeite dourado? Ao que ele me questionou: não sabes o que tudo isso quer dizer? E eu confirmei: não, meu senhor. Então ele me explicou: estes são 2 homens ungidos para trazer o óleo santo e servir ao Adonim, o soberano, do mundo inteiro. Tornei a levantar os olhos e eis que observei um livro em forma de rolo de pergaminho que voava. E o anjo me questionou: que vês? Eu repliquei: vejo um grande rolo de pergaminho que flutua no ar, medindo 20 por 10 côvados, isto é, 9 metros de comprimento por 4,5 de largura. Então ele me revelou: eis que neste pergaminho está escrita a maldição que será derramada sobre toda a face da terra, porque tanto o ladrão como o que jura falsamente serão expulsos, conforme essa praga. Assim afirma o Eterno Todo-Poderoso: eu lancei essa maldição para que ela entre na moradia do ladrão e na casa do que jura falsamente pelo meu nome. Ela permanecerá nas casas dessas pessoas até que estejam completamente destruídas, e não restarão nem vigas de madeira nem pedras. Logo em seguida o anjo que conversava comigo adiantou-se e me orientou: ergue agora os teus olhos e observa o que é isto que vem surgindo. Então indaguei sobre o que era aquilo, e ele me esclareceu: ora, é um efa, um cesto de medir, e acrescentou: e ele representa o conteúdo do pecado de toda a terra. E notei que uma grande tampa de chumbo foi retirada, e dentro do cesto estava sentada uma mulher. E o anjo explicou: esta é, pois, a risa, a perversidade, e a empurrou para dentro do enorme cesto e a fechou outra vez com a tampa de chumbo. De novo levantei meus olhos e observei que se aproximavam bem à minha frente 2 mulheres com asas como de cegonha. Um forte vento arremessou suas asas, e elas ergueram o cesto entre o céu e a terra. Indaguei ao anjo: para onde estão levando o cesto? E ele prontamente replicou: para Shinar, o país dos 2 rios, isto é, a Babilônia. Lá lhe construirão um santuário, e quando esse templo estiver pronto, o cesto será depositado ali, em seu pedestal. Apocalipse 14. Então, olhei e vi diante de mim um cordeiro em pé sobre o monte Sião, e junto a ele 144.000, que ostentavam, escritos em suas frontes, o nome dele e de seu pai. Ouvi um som do céu, como o barulho de um temporal e o estrondo de um grande trovão. O som que ouvi era como de arpistas que tocavam suas harpas. Entoavam um cântico novo, diante do trono e perante os 4 seres viventes e dos anciãos, e ninguém podia aprender o cântico, a não ser os 144.000 que haviam sido comprados da terra. Estes são os que não se macularam com mulheres, porque são virgens. São os que seguem ao Cordeiro aonde quer que vá. Foram comprados dentre todos os seres humanos e foram os primeiros a ser oferecidos a Deus e ao Cordeiro.
Mentira alguma foi encontrada em seus lábios, e portanto, são irrepreensíveis. As 3 proclamações dos anjos. Observei outro anjo, que voava pelo meio do céu e portava nas mãos o evangelho eterno para anunciar aos que habitam na terra, a toda nação, tribo, língua e povo. Então, proclamou com voz grave: temei a Deus e rendei-lhe glória, porquanto a hora do seu juízo chegou. Adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. O segundo anjo seguiu, exclamando: caiu a grande Babilônia, que deu de beber a todas as nações do vinho da ira da sua prostituição. Seguiu-os ainda um terceiro anjo, alertando a todos em alta voz: se alguém adorar a besta e a sua imagem, e receber sua marca na testa ou na mão, da mesma maneira, beberá o vinho da justiça severa de Deus, que foi derramado sem misturas atenuantes no cálice da sua ira. E será atormentado com enxofre incandescente diante dos santos anjos do Cordeiro. E a fumaça da sua aflição será exalada para todo sempre. Para todos aqueles que adoram a besta e a sua imagem, e para quem recebe a marca do seu nome, não haverá repouso algum, dia e noite sem cessar. Aqui está a perseverança dos santos, daqueles que obedecem aos mandamentos de Deus e permanecem fiéis a Jesus. Então, ouvi uma voz grave do céu que ordenava: escreve, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem de suas lutas e trabalhos, porquanto as suas obras os acompanham. Chegou a hora de ceifar a terra. Olhei, e eis que diante de mim estava uma nuvem branca e, assentado sobre a nuvem, alguém semelhante ao Filho do Homem. Ele estava com uma coroa de ouro na cabeça e uma foice afiada na mão. Então, outro anjo saiu do santuário e clamava em alta voz ao que estava sentado sobre a nuvem: agora, pois, toma a tua grande foice e faz a tua colheita, pois a safra da terra está madura e chegou a hora de ceifá-la. Em seguida, aquele que estava sentado sobre a nuvem passou a sua lâmina de colheita por toda a humanidade e a terra foi ceifada. Ceifando as uvas da ira de Deus. Então, outro anjo partiu do santuário celeste empunhando uma foice menor e afiada. E do altar saiu ainda mais um anjo, com poder sobre o fogo, e clamou com forte voz ao que trazia a foice menor: passa a tua faca afiada e colhe todos os cachos da extensa vinha da terra, porque as suas uvas já chegaram ao ponto de serem ceifadas. Sem demora, o anjo passou aquela lâmina afiada por toda a terra, ajuntou as uvas maduras e as lançou no imenso lagar da ira de Deus. E todas elas foram pisadas no lagar, que fica fora da cidade, e o sangue que correu do lagar chegou ao nível do freio dos cavalos, cobrindo uma distância de cerca de 300 quilômetros. Salmos 142. Poema sacro de Davi, quando estava na caverna. Em alta voz clamo ao Senhor, em alta voz suplico ao Senhor as suas misericórdias. Derramo diante dele a minha queixa, a ele apresento a minha angústia. Quando esmorece em mim meu espírito, tu conheces o caminho que devo seguir. Na vereda que percorro, ocultaram uma armadilha para mim. Olha para a direita, e vê que ninguém se importa comigo. Perdido está para mim o refúgio, ninguém se preocupa com minha alma. A ti, Senhor, clamei, declarando: tu és o meu refúgio, minha partilha na terra dos viventes. Atende aos meus apelos, pois estou muito exausto. Livra-me dos meus perseguidores, porque são mais fortes do que eu. Tira minha alma desta prisão, para que eu dê graças ao teu nome. Então, os justos me rodearão, por causa da tua bondade para comigo. Provérbios 30 versículos 21 a 23. 3 eventos abalam as estruturas do mundo, 4 a terra não pode suportar. O escravo que se torna rei, o insensato que se satisfaz com sua refeição, a mulher de mau gênio que consegue se casar, e a serva que toma o lugar de sua senhora.